Speak, prosodrete igual 90% o imperador Adriano, um suicídio para evitar a queda de Roma. Descubra a história trágica de um dos imperadores mais poderosos, mas também mais atormentado. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. E ao mistério, certo, a morte de Adriano, um poderoso imperador, um construtor incansável, um homem que deixou sua marca por todo o império, envolto em um véu de incerteza. Fontes históricas nos oferecem versões contraditórias. Algumas falam sobre doenças, outras de veneno e até suicídio. Mas a verdade, amigo, esconde entre as linhas, entre o que é dito e o que está em silêncio. O que realmente aconteceu nos últimos dias da sua vida? Alguns historiadores apontam para uma doença prolongada, talvez uma combinação de doenças que prejudicaram sua saúde ao longo do tempo. Imagine, você, o peso de um império em seus ombros, decisões cruciais, guerras, intrigas, um desgaste físico e mental que poderia ter-o enfraquecido até a morte. Mas a falta de detalhes precisos sobre sua doença deixa espaço para especulações. Outra teoria, muito mais dramática, fala de envenenamento. Uma conspiração palaciana, um inimigo secreto que procurou seu fim. A possibilidade de um enredo não é muito bem estudada, considerando as lutas do poder que ocorreram na corte romana. Mas, novamente, a falta de evidências esmagadoras mantém o mistério vivo. Quem ousaria envenenar um imperador? Guerras de Trajan, lembra, ele expandiu o império como poucos, chegando à Dácia, conquistando territórios que pareciam inatingíveis. Imagine o poder romano em seu pico, a riqueza que fluiu para Roma de todos os cantos do império. Um império que parecia invencível sob seu reinado. Ele deixou tudo pronto para seu sucessor, ou não? Seu legado não se limitou a conquistas militares. Você sabe. Trajan era um grande construtor, um visionário que deixou sua marca em Roma com trabalhos impressionantes. Fórum Trajano, a coluna que leva seu nome, estruturas colossais que até hoje nos surpreendem. Seu reinado marcou um ponto alto na engenharia e arquitetura romana. Mas além das pedras e do concreto, Trajan deixou uma administração eficiente, um império próspero e estável. Havia uma ordem, uma sensação de segurança e poder que se estendia por todo o império. Era uma era de ouro para Roma, um tempo de esplendor que Adriano herdou, uma pesada herança que, talvez, pesava demais. Mas a grandeza de Roma não foi herdada apenas pelo sangue imperial. Pense em Adriano, você. Neto de uma libertação, um homem nascido do lado de fora do círculo de poder, subiu posições com uma ambição e uma inteligência incomum. Sua ascensão não foi fácil. Ele teve que seguir o seu caminho entre intrigas palacianas e rivalidades políticas, mas sua capacidade de estratégia e sua astúcia política lhe permitiram se destacar. Sua inteligência militar foi fundamental. Sob Trajan, ele demonstrou seu valor no campo de batalha, conquistando o respeito e a confiança do imperador. Imagine campanhas militares, poeira, suor, estratégia. Adriano aprendeu com o melhor conhecimento, absorvendo o conhecimento e polindo suas habilidades de comando. Esse aprendizado foi crucial para o reinado posterior. A morte de Trajan marcou um ponto de virada. A sucessão imperial não era clara, mas Adriano, com sua capacidade política e o apoio de figuras-chave, sabia como navegar pelas complexidades do poder romano e garantir sua ascensão ao trono. Não era uma ascensão simples, mas sua determinação e inteligência lhe permitiram superar obstáculos e se tornar um imperador de Roma. Incrível, certo, do neto de uma libertação para esfregar os ombros com os imperadores. Mas essa subida não era um caminho de rosas. Você. Adriano teve que navegar entre as parcelas palaciais, as conspirações silenciosas, os sussurros nos corredores de potência. Imagine a pressão constante, a necessidade de ganhar a confiança daqueles que poderiam fazer você cair com um simples sussurro. Cada favor concedido, cada inimigo neutralizado, cada passo na escada do poder era uma aposta arriscada. Ele teve que demonstrar lealdade, astúcia e, acima de tudo, uma capacidade incomparável de ler seus rivais. Um movimento ruim, uma aliança errada e sua carreira teriam desmoronado sob o peso das intrigas imperiais. A corte romana era um ninho de víboras. Você. Amizades forjadas no fogo da necessidade, alianças quebradas com a mesma facilidade. Ele teve que mover a precisão cirúrgica, antecipando os movimentos de seus inimigos, tecendo suas próprias redes de influência com os cuidados com milímetros. Um erro e a espada da traição podem cair nela sem aviso prévio. Prosode Speak. Speak, prosodrete igual 90% mais bem. O que aconteceu naquele primeiro ano crucial? Após a morte de Antonino Pio, a sucessão não foi simples, hein?
Você viu o quão complicado o jogo de poder foi em Roma. Adriano, recém-chegado do trono, teve que lidar com a incerteza, com as possíveis conspirações daqueles que o viam como usurpador. Seu primeiro objetivo foi claro: consolidar seu poder e garantir seu reinado. Imagine a pressão, certo? Ele teve que ganhar a lealdade do exército, fundamental para qualquer imperador romano. Isso significava viagens constantes às fronteiras do império, inspeções militares e, acima de tudo, para se mostrar como um líder forte e decisivo. Nenhum erro poderia ser permitido, qualquer fraqueza seria explorada sem misericórdia. Além da força militar, Adriano sabia que precisava do apoio do Senado. Lembre-se, ele não era de uma família imperial tradicional. Portanto, ele teve que se mover com cuidado, ganhando a confiança dos senadores mais influentes, mostrando sua inteligência, sua capacidade governamental e, é claro, sua generosidade. Suborno, mesmo que não seja dito abertamente, fazia parte do jogo. Ele chegou ao poder, sim, mas Adriano não era um guerreiro como Trajan. Ele era um homem de cartas, um intelectual, um amante da arte e arquitetura. Imagine, um imperador que preferiu a companhia de filósofos e poetas aos generais. Obviamente, não esteja errado, sua inteligência era aguda e sua capacidade política, inegável. Por trás dessa fachada cultivada, um líder capaz de manter o império unido estava escondido. Mas ele também era um homem complexo, às vezes cruel, às vezes inseguro. Seu reinado foi marcado por ambivalência constante, um grande construtor, um reformador da lei, mas também um governante capaz de agir com dureza implacável quando ele considerou necessário. Lembre-se de que a estabilidade do império era sua obsessão e a manteria a qualquer preço. Sua personalidade, uma mistura de sensibilidade e pragmatismo, de gênio e crueldade, é o que o torna tão fascinante. Ele não era um herói da lenda, mas um homem de carne e sangue, com suas virtudes e defeitos, luzes e sombras. Um imperador que, apesar de suas contradições, deixou uma marca indelével na história de Roma. E você? O que você acha da sua personalidade? Mas não esteja errado, mesmo que ele preferisse os livros à espada, Adriano era um brilhante estrategista militar. Seu reinado não estava isento de conflitos, e ele teve que enfrentar várias ameaças nas fronteiras do império. Lembre-se de que ele não era um conquistador como Trajan, mas um administrador excepcional que sabia como defender os conquistados. Na Britânia, por exemplo, ele consolidou as defesas e ordenou a construção do famoso Muro de Adriano, um impressionante trabalho de engenharia que marcou um marco na história militar romana. Pense na logística, planejamento e implantação de recursos necessários para um trabalho dessa magnitude. Que fala de sua capacidade estratégica. Ele também sabia como gerenciar tensões no leste do império, sufocando rebeliões e mantendo a paz em regiões-chave. Não era apenas força bruta, mas uma combinação qualificada de diplomacia, alianças estratégicas e, quando necessário, o uso forte do exército romano. Seu conhecimento da terra e a situação política eram cruciais. Mas as ameaças não estavam ainda a ponto da Britânia, com suas tribos indomáveis, às fronteiras do Danúbio, onde os bárbaros perseguiram. Adriano teve que manter a paz. Pense no peso de um império em seus ombros, na responsabilidade de milhões de vidas, dependendo de suas decisões militares. Não era apenas uma questão de glória, mas de sobrevivência. A Limas, aquela linha imaginária que marcava o limite do império, precisava ser constantemente reforçada. Adriano ordenou a construção de um muro na Britânia, um trabalho monumental que ainda hoje nos diz sobre sua determinação. Mas não apenas as paredes eram. Eles precisavam de guarnições fortes, e uma estratégia militar eficaz para conter os inimigos do império. Imagine as legiões romanas, com sua armadura brilhante e suas águias acenando ao vento, patrulhando as fronteiras, construindo fortificações e de frente para os bárbaros em batalhas sangrentas. Cada vitória, cada derrota, moldava o mapa do império e definiu o legado de Adriano. Ele entendeu que a grandeza do império dependia, em grande parte, da força de suas fronteiras. Mas o que era aquela parede que preocupava tanto Adriano? Imagine uma cobra de pedra, gigantesca, enrolando a geografia da Britânia. Conversamos sobre o Wall Adriano, um militar de engenharia militar que se estendia por quase 120 quilômetros, do Mar da Irlanda ao Mar do Norte. Para você, foi uma demonstração clara do poder romano, uma fronteira impenetrável que protegeu o império das tribos selvagens do norte. Sua construção foi um esforço monumental, um desafio para a própria natureza. Prosode. Speak. Prosode igual 90%. Além de sua função defensiva,
O Muro de Adriano estava um símbolo de poder. Sua construção, uma demonstração de capacidade organizacional e a força militar de Roma. Pense nos milhares de soldados, trabalhadores e artesãos que participaram de sua criação, na logística necessária para transportar materiais e fornecer tantas pessoas em um território hostil. Para você, era uma declaração inequívoca: Roma veio ficar e seu império era inexpugnável. O muro estava cheio de pontos fortes, torres de vigilância e posições avançadas, estrategicamente localizadas para controlar o movimento de pessoas e bens. Cada pedra, todo sentinela, toda fortificação, falava da determinação de Roma de manter o controle sobre seus territórios. Para você, foi um testemunho da organização militar romana, uma complexa rede de defesa que se estendia por toda a fronteira. Um sistema que, embora caro, garantiu a estabilidade do império. Mas a parede de Adriano não surgiu do nada, certo? Antes, havia a conquista da Britânia, uma tarefa titânica para os romanos. Imagine as legiões, com sua armadura brilhante sob o sol britânico, avançando para territórios desconhecidos. Eles enfrentaram tribos guerreiros, paisagens selvagens e um clima imprevisível. Para um imperador como Adriano, controlar esta ilha era fundamental para a segurança do império. A resistência britânica foi feroz. Tribos como os Briantes ou os Silures provaram ser um osso da raiz dura. Não foi uma simples marcha triunfal, houve batalhas sangrentas, cercos prolongados e traições. Pense no esforço de logística, transportar homens, armas, provisões, um verdadeiro feito de organização e estratégia militar, algo que apenas um império como Roma poderia realizar. Conquistar a Britânia significava não apenas submeter as tribos, mas também integrá-las, até certo ponto, ao império. Cidades, estradas foram construídas e os sistemas do governo romano foram estabelecidos. Mas a resistência continuou, latente, sob a superfície da aparente paz. A conquista foi um processo longo e complexo, cheio de desafios e triunfos, o que deixou uma marca profunda na história de Roma e Britânia. Mas a construção do muro não era sua única preocupação. Adriano, você sabe, era um imperador ativo. Imagine o jovem imperador, mesmo com a energia de sua juventude, dirigindo as legiões romanas em campanhas por todo o império. Das fronteiras do Rim às terras distantes de Dácia, sua presença foi sentida. Suas estratégias militares, resultado de um estudo exaustivo e de uma mente estratégica brilhante, fizeram dele uma figura temida e respeitada em partes iguais. Pense no rugido das batalhas, no choque das espadas, no clamor dos soldados. Adriano não se limitou a observar de longe, ele participou ativamente das campanhas, mostrando um valor pessoal que inspirou suas tropas. Sua capacidade de avaliar o terreno, antecipar estratégias inimigas e tomar decisões rápidas e eficazes a tornaram um líder militar excepcional. Ele era o coração de suas legiões, a força que os promoveu à vitória. Suas vitórias militares não apenas expandiram o território do império, mas também consolidaram seu poder e autoridade. Cada triunfo mais perto da lenda, mas também a confrontou com a dura realidade da guerra, com a perda de vidas e o peso da responsabilidade. Apesar da glória, a sombra da morte sempre perseguia o campo de batalha, um lembrete constante da fragilidade da vida e do poder. Mas as conquistas e a parede eram apenas parte de seu legado. Você verá como Adriano, diferentemente de outros imperadores, focado na eficiência administrativa. Imagine, revisando relatórios, otimizando o sistema de cobrança de impostos, garantindo que o grão chegue a Roma e às províncias. Um sistema complexo, mas sob seu comando, trabalhou com uma precisão incrível. Sua rede de comunicações foi fundamental. Você ficaria surpreso com a velocidade com que as informações movidas por todo o império sob seu governo. Um sistema postal eficiente, com estações estrategicamente localizadas, permitiu que as ordens imperiais chegassem a tempo e que os problemas fossem resolvidos com agilidade. Essa eficiência se refletiu na estabilidade do império. Além disso, Adriano implementou um sistema judicial mais justo e eficiente. Pense nisso, a burocracia romana, às vezes lenta e corrupta, foi reformada para garantir um processo legal mais equitativo. A corrupção foi reduzida e os procedimentos foram acelerados, reforçando a confiança no governo imperial. Isso contribuiu muito para a paz e a estabilidade. Prosódio Speak. Speak Prosódio Rate igual 90%, mas seu impacto em Roma transcendeu a administração. Pense na justiça, em ordem. Adriano entendeu que um império forte precisa de leis justas e firmes. Ele foi responsável por reformar o sistema jurídico romano,
Simplificar procedimentos e garantir que a lei se aplicasse igualmente, independentemente de sua posição social. Imagine um imperador preocupado não apenas com a construção, mas para garantir que a justiça atinja todos os cantos de seu vasto império. Sob seu reinado, ele trabalhou na codificação da direita, criando um sistema mais claro e acessível. Isso não apenas beneficiou os cidadãos romanos, mas também as províncias, onde a aplicação da lei às vezes era inconsistente. Adriano procurou equidade e transparência, um elemento-chave para manter a paz e a estabilidade em um império tão grande e diversificado. Você pode ver isso como uma parte fundamental de seu legado, tão importante quanto a parede. As leis foram revisadas e unificadas, eliminando ambiguidades e contradições. Foi um esforço monumental que estabeleceu as fundações para a subsequente evolução do direito romano, influenciando os sistemas legais por séculos. Lembre-se de que, para Adriano, a justiça era mais do que um conceito abstrato, era um pilar fundamental para a solidez e longevidade de seu império. Era parte integrante de sua visão de Roma, uma visão que procurou implementar com rigor e determinação. Mas a fortaleza de Roma sob Adriano não se baseava apenas em leis. Imagine o imenso império, suas rotas comerciais, o fluxo constante de mercadorias. Falamos sobre uma economia que floresceu, o comércio era vibrante, com rotas que se conectaram do Britânico distante ao Egito mais profundo. Você podia ver navios carregados de grãos, seda, especiarias, uma troca global real, certo? No entanto, nem tudo era ouro no império. Lembre-se de que manter um império tão vasto teve seus desafios. O governo era caro, as legiões precisavam de recursos e a infraestrutura, como aquedutos e estradas, exigiram grandes investimentos. Gerenciar a economia de um território tão extenso foi um desafio constante para Adriano. Pense na pressão de alimentar milhões de pessoas. A agricultura era fundamental, mas as colheitas podiam falhar, causando fome e revoltas. Adriano teve que lidar com essas crises, implementando medidas para garantir o fornecimento de alimentos e o controle dos preços. Gerenciar a inflação era outra preocupação constante. Você pode imaginar o peso dessa responsabilidade? Mas a grandeza de Adriano não se limitou à economia. Pense em arte. Que momento florescente! Sob seu reinado, a arquitetura romana atingiu níveis impressionantes. Você pode se maravilhar com os detalhes dos edifícios, a precisão das esculturas, a majestade de suas construções. Lembre-se do Panteão, por exemplo, uma obra-prima que ainda nos deixa sem fôlego. E literatura? O que eu digo sobre literatura? Autores de renome floresceram sob o patrocínio de Adriano. Imagine rolos de papiro, bibliotecas cheias de conhecimento. A troca de ideias. Foi um período fértil para o pensamento e expressão artística. Muitos escritores encontraram inspiração para seus trabalhos, deixando um legado inestimável para gerações futuras. As esculturas da época refletem a sofisticação e o realismo da época. Observe a precisão anatômica, a expressão de faces, a fluidez dos movimentos. Eles eram obras de arte que buscavam perfeição técnica e beleza estética. Não apenas representava figuras mitológicas, mas também retratos realistas de personagens importantes, até o próprio Adriano. E por falar em maravilhas, você já viu o Panteão, essa obra-prima da engenharia romana, com sua imponente cúpula de concreto? É um legado direto de Adriano. Imagine a escala do projeto, a precisão milímetro necessária para construir algo assim há quase 2000 anos. É uma estrutura que deixa você sem fôlego, um símbolo da capacidade humana de criar beleza e resistência. Mas o Panteão não é a única joia arquitetônica que Adriano nos deixou. Lembre-se do Muro de Adriania na Britânia, um trabalho de defesa colossal que serpenteia pela paisagem. Pense no esforço do Titanic, na organização impecável e na estratégia militar que exigia sua construção. É uma mostra impressionante do poder romano e a visão estratégica de seu imperador. Além disso, não podemos esquecer as muitas aldeias e edifícios públicos que Adriano ordenou a construir em todo o império. De impor palácios a templos majestosos, cada estrutura refletia o sabor refinado e o imenso poder de seu reinado. Cada pedra, cada coluna, cada mosaico conta uma história de grandeza e ambição. E você? O que você imagina ver essas construções? Prosódio Speak. Speak, prosódio rate igual 90%. E por falar no Panteão, imagine, um templo dedicado a todos os deuses, a todos. Não era apenas um edifício, mas um reflexo do vasto e complexo panteão romano. De Júpiter, o rei dos deuses, as ninfas das florestas, todos tinham seu lugar nesse espaço monumental. Pense na magnitude, no sentimento de unidade que deve inspirar esse lugar.
Era um espaço aberto à diversidade religiosa, um lugar onde as estátuas dos deuses e deusas de diferentes culturas podiam ser encontradas, incorporadas ao sistema de crenças romano. Um verdadeiro caldeirão de crenças. Um testemunho da capacidade do Império de absorver e assimilar as tradições dos povos conquistados. Você pode imaginar a quantidade de ofertas e rituais que foram mantidos lá? Além das divindades, o panteão representava a própria ideia do poder imperial romano, sua capacidade de integrar e controlar diferentes culturas e religiões sob o mesmo teto. Era uma declaração de poder, uma mostra de grandeza e ambição de Roma, mas também um símbolo de tolerância e coexistência religiosa, pelo menos na aparência. Lembre-se de que o Império Romano era um lugar complexo, cheio de contradições. Mas vamos voltar para Adriano. Seu poder não apenas se refletia no panteão, mas também em sua espetacular Vila Adriana, em Tivoli. Imagine um lugar que exceda qualquer palácio imaginável. Um verdadeiro paraíso terrestre criado para descansar e deleitar. Um complexo gigantesco, com edifícios inspirados na Grécia, Egito, mesmo na própria Roma. Um espaço onde você pode perder entre jardins, fontes e templos impressionantes. Havia bibliotecas cheias de conhecimento, teatros para representações, mesmo um enorme complexo térmico, onde você poderia relaxar em piscinas de água quente. Tudo foi projetado para o conforto e o prazer de Adriano. Pense nos mosaicos brilhantes, em esculturas de mármore, na exuberância da natureza controlada por precisão. Um microcosmo do Império, mas em escala pessoal, um lugar onde o imperador poderia escapar do peso de sua coroa. Era um reflexo de sua personalidade complexa, um homem cultivado, amante da arte e filosofia, mas também um governante firme e às vezes cruel. Em Vila Adriana, ele encontrou um equilíbrio, um abrigo onde poderia ser ele mesmo, longe das intrigas políticas e dos desafios do Império. Um oásis de paz, um paraíso terrestre construído com o poder e a riqueza do Império Romano, um último suspiro de grandeza antes da tempestade. Mas antes de continuar com a vida de Adriano, vamos falar sobre o monumento que marcou profundamente o Império Romano, a Coluna de Trajan. Pense nela, imponente, um testemunho de poder e glória. Para você, o que essa coluna representa? Simplesmente um trabalho arquitetônico ou algo mais profundo, uma declaração de intenções imperiais? Adriano, ciente da grandeza de seu antecessor, não a ignorou. A Coluna de Trajan não era apenas uma estrutura, mas um símbolo da continuidade do Império. Para Adriano, isso significava a herança que deveria honrar e expandir. Você pode imaginar a pressão de seguir as etapas de um imperador tão bem-sucedido? No entanto, Adriano não se limitou à simples admiração. Seu reinado também foi caracterizado pela renovação. Ele entendeu que a continuidade não implica estagnação. Ele procurou sua própria maneira de deixar sua marca, de mostrar seu próprio poder e visão, sem esquecer o legado de Trajan. Como você acha que esse equilíbrio foi alcançado? Mas vamos voltar para Adriano. Seu reinado não foi apenas caracterizado por guerra e administração, mas também por um impressionante programa de construção. Pense nos banheiros de Caracalla, uma maravilha da engenharia romana. Imagine a escala, a majestade. Um lugar onde as pessoas se reuniam, não apenas para se limpar, mas para socializar, para desfrutar de um dia de relaxamento no meio da agitação e agitação da cidade. Um verdadeiro centro social, um espaço de reunião para todos os estratos da sociedade. Esses banheiros não eram simplesmente um lugar para lavar, eles eram um complexo gigantesco com piscinas frias, temperadas e quentes, academias, bibliotecas e até jardins. Falamos sobre um espaço projetado para lazer e recreação, um oásis de paz no meio da agitação de Roma. Imagine-se lá, desfrutando de um banho quente depois de um longo dia, cercado pela opulência do Império Romano. Um luxo único. A arquitetura dos banos de Caracalla é um testemunho da ingenuidade romana. Seu design, sua escala, a complexidade de seu sistema de aquecimento. Tudo isso representa uma conquista impressionante para seu tempo. Esses banheiros não eram apenas um símbolo do poder imperial, mas também um exemplo de sofisticação e avanço tecnológico de Roma. Um legado arquitetônico que ainda nos deixa surpresos. Prosódio, Speak, prosódio rate igual 90%. Mas você sabia que Adriano sentiu uma paixão quase obsessiva pela cultura grega? Seu reinado marcou um verdadeiro renascimento helênico. Ele próprio considerou um grande admirador de filosofia e arte gregas. E isso se refletiu em suas decisões políticas e nas obras que ele ordenou a construir. Imagine, templos, bibliotecas, academias, todas inspiradas na estética clássica grega. Não foi apenas imitação,
Adriano era um artista grego e patrono corporal. Ele encomendou esculturas, apoiou poetas e filósofos e promoveu o estudo da língua e literatura grega em todo o Império. Era uma era de ouro para a cultura helênica, uma floração graças ao seu apoio e admiração sincera. Pense na Vila Adriana em Tivoli, uma verdadeira joia arquitetônica que reflete seu amor pela Grécia. Lá, ele recriou paisagens e edifícios gregos, criando um microcosmo do mundo helênico. Era seu refúgio, sua fuga, um lugar onde ele podia mergulhar completamente na cultura que tanto admirava. Um lugar mágico, certo? Mas seu amor pela Grécia não permaneceu em admiração passiva. Adriano era um patrono excepcional, um verdadeiro motorista das artes. Imagine, você, a quantidade de obras que patrocinaram. Desde a reconstrução de templos gregos até a comissão de escultura e a construção de bibliotecas impressionantes. Ele queria imortalizar sua paixão, sua visão de um império romano enriquecido pela beleza grega. Ele não apenas se concentrou na arquitetura. Pense nos artistas que floresceram sob seu generoso patrocínio. Ele encomendou obras-primas da escultura, pinturas que celebraram a beleza clássica e até apoiaram poetas e escritores que disseminaram a cultura helênica em todo o Império. Sua generosidade transformou o panorama artístico de seu tempo. Seu legado como patrono transcende seu reinado. Ainda hoje, você pode admirar as construções e obras de arte que sobreviveram à passagem do tempo, testemunhas silenciosas da paixão de Adriano pela cultura grega e seu compromisso com o florescimento das artes. Ele era um imperador que deixou uma marca indelével, não apenas na história política, mas também na história da arte. Mas a grandeza de Adriano não se limitava a pedra e mármore. Seu corte se tornou um viveiro intelectual, um caldeirão onde as ideias mais brilhantes do império se fundem. Imagine, você, sentado em uma daquelas reuniões imperiais, ouvindo os filósofos mais importantes da época discutindo a natureza da boa, virtude e destino do homem. Uma atmosfera vibrante, cheia de bolsas de estudos e controvérsia. Epicteto, com seu estoicismo inabalável, certamente discutiu com outros pensadores. Seus ensinamentos sobre o controle das emoções e a aceitação do destino ressoaram nos salões do palácio. Você poderia ter testemunhado esses debates, cheios de paixão e argumentos brilhantes, onde a busca pela verdade era o principal objetivo. Você pode imaginar o peso dessas palavras, ecoando ao longo dos séculos. O Tribunal de Adriano não era apenas um espaço de poder político, mas também um centro de pensamento e discussão filosófico. Era um lugar onde as ideias floresceram, desafiando-se em uma troca intelectual sem precedentes. Para você, como testemunha daquele momento, seria uma experiência inesquecível, um encontro com as mentes mais brilhantes de seu tempo, moldando o futuro do império. Mas você sabe como Adriano era privado, além do imperador. Havia um homem complexo e apaixonado. Seu relacionamento com Antino, um jovem de beleza extraordinária, transcendeu a amizade simples. Foi um amor profundo, que inspirou obras de arte e esculturas que ainda hoje ficam surpresas. Um amor que, no entanto, não estava isento da política imperial. Pense em poder, controle, imagem, tudo estava entrelaçado. Adriano cultivou amizades estratégicas, laços que se estendiam além das fronteiras do império. Esses relacionamentos, embora pessoais, cumpriram seus objetivos políticos. Um aperto de mão, um jantar íntimo, uma carta. Cada gesto contava. Era um poder invisível de energia, tecido com fios de lealdade, confiança e, às vezes, também com treais de manipulação. Você pode imaginar a complexidade do seu jogo? Sua vida privada, com seus amores e amigos, estava intrinsecamente ligada à sua vida pública. Eles não eram dois mundos separados, mas dois lados da mesma moeda. Cada decisão pessoal, cada vínculo afetivo, tinha implicações políticas. Até que ponto a ambição e o poder influenciaram seus relacionamentos mais íntimos? Essa é uma pergunta que eu deixo para você reflexões enquanto continuamos a explorar a vida fascinante deste imperador. Prosodic Speak. Speak, Prosodic igual 90% mais Antino. Quem realmente era, além de sua beleza, que cativou o imperador, um tir misterioso. Sua origem humilde contrasta com sua ascensão meteórica ao tribunal. Era simplesmente um favorito ou outra coisa? Fontes históricas nos oferecem fragmentos contraditórios, deixando espaço para especulação. Sua influência em Adriano era inegável, mas até que ponto? Sua morte súbita aos 20, durante uma viagem ao Egito, acrescenta outra camada de enigma. Um acidente, um assassinato. A versão oficial fala de um trágico afogamento, mas as teorias da conspiração são abundantes. Alguns sugerem que era um sacrifício ritual,
Um ato de devoção para garantir o favor dos deuses ou proteger o imperador. Você pode imaginar. Após sua morte, Antino foi divinizado, tornando-se um objeto de adoração imperial. Templos e estátuas em sua homenagem foram erguidos em todo o império, um testemunho da profunda veneração de Adriano. Sua imagem, idealizada e onipresente, perpétua o mistério que envolve sua vida e morte. Por que tanta exaltação póstuma? Mas a sombra da morte já está no Adriano. A velhice, implacável, começou a mostrar suas garras. Lembre-se daqueles longos dias de governo, as inúmeras batalhas, bibliotecas, decisões cruciais. Todo esse esforço deixou sua marca. Uma doença, lenta, mas inexorável, estava minando sua saúde. Você imagina o imperador, uma vez, agora enfraquecido, seu corpo traindo? Seu corpo, que uma vez visitou o império de ponta a ponta, tornou-se cada vez mais frágil. A dor se tornou seu parceiro constante, um lembrete implacável de sua mortalidade. As longas horas de trabalho, que eu gostei antes, agora se tornaram uma tortura. Você pode imaginar o peso de um império inteiro em ombros um pouco mais fracos? As decisões, que anteriormente fizeram precisão e firmeza, agora se tornaram mais difíceis. A mente, aguda, começou a falhar. A doença não apenas afetou seu corpo, mas também seu espírito. Como seria ver o império, que você amou e construiu, começando a desmoronar, sabendo que não poderia mais interromper? Mas a tranquilidade do império, tão cuidadosamente construída por Adriano, começou a rachar. Lembre-se das fronteiras distantes, as sempre inquietas tribos bárbaras. Os rumores de rebeliões vieram das províncias mais distantes, ecos de descontentamento que se estendiam como uma mancha escura no mapa do império. Você, como testemunha de seu reinado, poderia sentir a tensão crescente no ar, uma ameaça latente de que mesmo o poderoso imperador não poderia ignorar. Na Britânia, as legiões enfrentaram uma resistência feroz. As notícias trouxeram histórias de batalhas sangrentas e deserções. Não foram apenas os bárbaros que representavam uma ameaça, a corrupção interna, a ambição excessiva de alguns generais e as conspirações na própria corte imperial, tornou-se um perigo igualmente real. Você pode imaginar a pressão sobre Adriano, lidando com essas ameaças simultaneamente? A pressão foi imensa. Os murmúrios da conspiração se intensificaram, alimentando o medo de um golpe de golpe. Todos os dias que passavam, a ameaça estava mais próxima. Os inimigos do império, internos e externos, perseguiram, esperando o momento certo para atacar. Para Adriano, a carga de energia tornou-se cada vez mais pesada, uma laje que parecia esmagá-lo sob seu próprio peso. E assim, a sombra da morte assinou sobre Adriano. Sua saúde, uma vez ferro, enfraqueceu. As doenças afetadas, a velhice foi notada em seu corpo, mas foi apenas a doença que levou ao fim. Muitos sussurram de uma decisão tomada na solidão de sua vila, uma decisão irrevogável que o impediria para sempre do esplendor imperial. Dizem que Adriano, ciente do declínio de seu império, preferiu a morte para testemunhar sua queda. Um fim trágico para um imperador poderoso, tão ambicioso na época. Uma decisão que envolve sua morte em um halo de mistério, uma decisão que ainda hoje alimenta especulações. A forma exata de sua morte permanece incerta. Foi um suicídio premeditado, ou uma doença que finalmente a derrotou? As crônicas da época oferecem versões contraditórias, deixando um vazio na história que você, com sua sede de conhecimento, pode tentar preencher. Pesquisa, procure as pistas, porque o enigma da morte de Adriano continua a desafiar os historiadores. Mas o que realmente terminou com Adriano? A versão oficial fala de uma doença, uma longa agonia que foi consumida lentamente. Febre, edema e enfraquecimento geral são mencionados. Mas você acha que era tão simples? Historiadores e fãs da história romana especularam há séculos, procurando respostas além da doença. Existem teorias que apontam para possível envenenamento. Talvez uma conspiração palaciana, intrigas políticas tecidas nas sombras do poder romano. Imagine, inimigos poderosos, ansiosos para acontecer, tecendo uma rede de segredos para garantir sua ascensão ao trono. Um golpe silencioso, um veneno gerenciado por precisão. Prosodic Speak. Speak e Prosodrate igual 90%. Outras teorias, mais especulativas, sugerem que Adriano, ciente da instabilidade do império e de sua própria mortalidade, poderia ter optado pelo suicídio. Um ato desesperado para evitar testemunhar a queda do que ele havia construído com muito esforço. Uma decisão terrível, mas talvez, para ele, o menos doloroso.
Mas sua morte não marcou o fim de sua influência. Pense na parede de Adriano, aquela barreira imponente que protegeu a Britânia por séculos, um símbolo tangível de sua visão estratégica. Ele era um governante pragmático, que entendeu a necessidade de consolidar as fronteiras do império e garantir sua estabilidade. Seu legado nesse aspecto é inegável, uma linha divisória que dura até hoje. Além da defesa, Adriano promoveu a construção de infraestrutura em todo o império. Lembre-se dos aquedutos, das pontes, das estradas, tudo que facilitou o comércio e a comunicação, juntando-se as diferentes partes do vasto território romano. Imagine o impacto que isso teve na vida cotidiana dos cidadãos, um legado de progresso e conectividade que se estendia por gerações. E não vamos esquecer seu patrocínio nas artes e na cultura. Adriano era um grande amante da arte grega e romana, promovendo seu desenvolvimento e preservação. Seu reinado foi caracterizado por uma floração artística, deixando um legado estético que ainda hoje admiramos. Pense em esculturas, edifícios, literatura, um legado de beleza e refinamento que suporta com o tempo. Mas a grandeza de Adriano tinha um preço. Sua morte, inesperada para muitos, desencadeou uma luta pelo poder que ninguém havia previsto. Você sabe que o Império Romano não era um lugar para fraqueza, a sucessão imperial foi um jogo perigoso, um conselho onde as ambições enfrentavam a morte. Não havia herdeiro claro, e a ausência de um sucessor designado abriu as portas para a intriga de Palaciega. Vários candidatos emergiram das sombras, cada uma com seus próprios apoiadores e estratégias. O tribunal tornou-se um campo de batalha onde as alianças foram forjadas e quebraram com a mesma facilidade que o vidro. Lembre-se de que o poder em Roma não foi alcançado apenas com força bruta, mas também com astúcia e manipulação política. Você verá como a luta pela sucessão imperial não foi uma questão simples da força militar. A incerteza reinou. Quem conseguiria controlar as legiões? Quem ganharia o favor do Senado? O destino do império parecia depender de um fio, balançando para a borda do caos. Você perceberá que a morte de Adriano não foi apenas o fim de uma vida, mas o começo de uma era de instabilidade e luta pelo poder, uma luta que definiria o futuro de Roma. A sucessão imperial, uma questão crucial, tornou-se uma luta sem quartel. Mas seu legado, você sabe, transcendeu sua própria vida. Adriano, apesar de seu trágico fim, deixou uma marca indelével no Império. Pense em seu vasto programa de construção, pontos fortes que protegiam as fronteiras, aquedutos que trouxeram água para as cidades, templos e bibliotecas que enriqueceram a vida cultural. Tudo isso, o resultado de uma visão estratégica e uma administração eficiente. Seu reinado trouxe um período de relativa paz e prosperidade, algo que nem sempre era comum em Roma. Imagine o impacto dessa estabilidade na vida diária das pessoas. A possibilidade de construir, negociar e simplesmente viver sem o medo constante de guerra ou instabilidade política. Ele consolidou as fronteiras e fortaleceu o poder do império. Além disso, seu amor pela arte e pela cultura floresceu durante seu governo. Ele próprio era um grande admirador da arte grega e romana, e seu patrocínio artístico enriqueceu o império com obras-primas que duram até hoje. Lembre-se do número de edifícios, esculturas e mosaicos que nos contam sobre seu tempo. Sua influência artística é inegável. Mas o relacionamento dele com o Senado, você sabe, era complexo. Adriano, apesar de sua imagem como um poderoso imperador, precisava de sua cooperação. O Senado romano, com suas tradições arraigadas e sua influência, foi um ator-chave na política imperial. Eu não podia simplesmente ignorá-los, ele precisava de seu apoio para aprovar leis, aumentar os impostos, e, acima de tudo, manter a estabilidade do império. Às vezes, a colaboração era fluida. Adriano, uma astúcia política, sabia como conquistar alguns senadores com favores, compromissos estratégicos ou mesmo obras públicas em suas cidades nativas. Mas outras vezes, o choque entre o poder imperial e a tradição senatorial era inevitável. Disputas sobre o orçamento, políticas fiscais ou sucessão ao trono gerou tensões constantes. Prosódio Speak. Speak, prosódio rate igual 90%. Imagine que você intrigas palacianas, mudando alianças, acusações veladas. Adriano, ciente da fragilidade do poder, teve que navegar cuidadosamente dessas águas turbulentas. Sua capacidade de manter o equilíbrio, pelo menos por grande parte de seu reinado, foi crucial para seu sucesso, embora também por sua própria sobrevivência política. A tensão constante com o Senado foi uma sombra que a perseguia até o fim. Mas como Adriano financiou tudo isso, seu sistema fiscal, embora complexo, era bastante eficiente. Imagine, você,
a maquinaria do Império Romano em pleno funcionamento, legiões, construções monumentais, burocracia, tudo exigia um fluxo constante de dinheiro. Os impostos eram o motor de tudo, levantado de várias maneiras, dependendo da província e de sua riqueza. Havia impostos sobre terras, comércio, herança, um verdadeiro quebra-cabeça para manter a engrenagem imperial. Ao contrário de alguns de seus antecessores, Adriano lutou para manter um equilíbrio entre receitas e despesas. Ele não era um imperador desperdiçado, embora seja um grande construtor. Suas obras públicas, desde os aquedutos até as paredes defensivas, geraram emprego e melhoraram a infraestrutura, mas também exigiam um gerenciamento cuidadoso dos fundos. Ele supervisionou as contas, algo incomum para um imperador, mostrando uma preocupação com a estabilidade econômica do império. No entanto, manter o equilíbrio não foi uma tarefa fácil. Guerras, rebeliões e crises econômicas testaram constantemente o sistema. Adriano teve que lidar com situações inesperadas que afetaram a cobrança de impostos. Embora ele tenha lutado para ser justo, a pressão para manter a ordem e a estabilidade às vezes o forçavam a tomar decisões impopulares, aumentando a carga tributária em algumas regiões e não em outras. Foi um ato de equilíbrio entre necessidade e justiça. E por falar nessa maquinaria, imagine a quantidade de obras públicas que precisavam de financiamento. Adriano, com sua visão estratégica, entendeu que a força do império também dependia de uma infraestrutura robusta. Pense nas estradas, aqueles tendões vitais que conectavam todos os cantos do vasto território. Você pode imaginar viajar por eles, testemunhar o poder romano? Mas as estradas não eram a única coisa. Adriano promoveu a construção de portos, esses pontos nervosos onde o comércio fluía, trazendo riqueza e fornecendo às cidades. Visualize esses navios entrando e saindo, carregados de mercadorias de todo o mundo conhecido. Um show impressionante, certo? Além de portos e estradas, ele pensa na parede de Adriano, aquela impressionante barreira de pedra que serviu pela Britânia. Um trabalho colossal que protegeu o império e deixou claro o escopo de seu poder. Você pode imaginar a escala dessa construção, o número de homens e recursos necessários? E não vamos esquecer os aquedutos, aquelas maravilhas da engenharia que trouxeram água fresca para as cidades. Imagine a vida cotidiana em Roma, sem a água atual que esses aquedutos forneceram. Um legado que suporta até hoje, você não acha? Mas o que tornou tão especial para o segundo século? Pense nele como um momento de aparente calma, uma espécie de descanso na tempestade. Após as conquistas e expansões, o império se concentrou em consolidar seu poder. As fronteiras eram relativamente estáveis, permitindo um período de prosperidade e crescimento econômico. Imagine cidades florescendo, próspero e a vida cotidiana fluindo com uma paz relativa. Mas você não fica confuso, essa calma foi enganosa. Sob a superfície, foram cozidas mudanças profundas que acabariam moldando o futuro do império. O crescimento da burocracia, por exemplo. Para gerenciar um império tão extenso, mais funcionários eram necessários, mais leis, mais controle. Isso levou a um aumento na complexidade administrativa, algo que, embora necessário, também criou novas tensões e desafios. Lembre-se de que a eficiência da administração foi fundamental para manter a paz e a prosperidade, mas também era uma espada de dois gumes que poderia gerar mais problemas do que soluções se não fosse cuidadoso. E por falar em desafios, a pressão militar constante sobre as fronteiras, embora menos intensa do que nos tempos anteriores, permaneceu uma realidade. Guerras menores, rebeliões locais e a necessidade de manter um poderoso exército exigiram uma quantidade significativa de recursos. Tudo isso, adicionado à crescente complexidade administrativa, testou a capacidade do império de manter a estabilidade, antecipando os desafios que viriam no futuro. Foi um equilíbrio precário, um jogo de malabarismo entre paz e guerra, prosperidade e ameaça. Prosode Speak. Speak, prosode rate igual 90%. Mas retornando a Adriano, você sabia que seu reinado testemunhou uma impressionante expansão urbana, não apenas consolidou as fronteiras do império, mas também se dedicou a embelezar e modernizar as cidades existentes. Imagine as novas construções, a infraestrutura que melhorou a vida cotidiana, uma mudança de tempo inteiro. Pense na própria Roma, transformada sob seu mandato. Adriano promoveu a construção de novos edifícios públicos, templos magníficos e melhorou o sistema de abastecimento de água. Uma cidade que cresceu e foi modernizada por trancos e barrancos graças à sua visão. Mas a expansão não se limitou a Roma. Cidades de todo o império experimentaram melhorias significativas. Novas paredes,
Extensões de portas e a construção de edifícios públicos impressionantes se tornaram a norma sob o reinado de Adriano. Você pode imaginar o impacto que isso teve na vida de pessoas comuns? Mas como Adriano se comportou contra as diferentes religiões do Império, ao contrário de alguns de seus antecessores, você descobrirá que Adriano optou por uma política de tolerância religiosa, embora com as nuances. Não era uma adesão fervorosa a todas as crenças, mas uma decisão política pragmática. A manutenção da paz e da estabilidade em um império tão diversificado exigiu uma abordagem cuidadosa. Em muitos casos, a simples aceitação da diversidade religiosa foi a melhor opção. Embora ele não tenha promovido ativamente nenhuma religião em particular, Adriano manteve o culto imperial, que apresentou a ele e seus antecessores como figuras divinizadas. Essa prática, comum na época, não era incompatível com sua tolerância em relação a outras religiões. De fato, muitos templos e santuários de diferentes cultos foram construídos ou restaurados durante seu reinado. Para você, isso reflete uma estratégia política inteligente: manter a coesão social sem impor uma única visão religiosa. No entanto, a tolerância de Adriano tinha seus limites. A repressão, embora menos frequente do que em outros momentos, não estava ausente. Em alguns casos, certos cultos considerados subversivos ou que ameaçaram a ordem pública foram perseguidos. Mas, em geral, sua abordagem se concentrou na gestão pragmática da diversidade religiosa, buscando a estabilidade do império sobre a imposição de uma única fé. Para você, isso levanta a questão: até que ponto a tolerância religiosa era uma convicção pessoal ou uma estratégia política? Então, o que é Adriano? Você pode pensar que seu legado é complexo, certo? Um homem que expandiu o império, construído incansavelmente, tolerou as religiões, mas também um homem que, no final, se aposentou, talvez sobrecarregado pelo peso de sua coroa. Sua morte. Um mistério envolvido na tristeza de um imperador que preferiu a morte para testemunhar o declínio do que ele havia construído. Sua memória permanece viva, não apenas por suas obras arquitetônicas que ainda duram, mas também pelas contradições que o marcaram. Ele era um governante pragmático, mas também um homem profundamente humano, com suas próprias dúvidas e medos. Um herói, um vilão. Talvez, como muitos líderes, fossem os dois. Na história, você encontra Adriano como um exemplo da complexidade do poder. Um homem capaz de grandes realizações, mas também vulnerável às pressões de seu tempo. Sua decisão final, de levar nossas vidas, nos deixa com uma profunda reflexão sobre o custo da liderança e a fragilidade da grandeza. O que você acha do seu legado? Você vai se perguntar, por que ele cometeu suicídio? A verdade, amigo, é que não há resposta definitiva. Alguns dizem que a doença o enfraqueceu tanto que ele preferiu morrer antes de sofrer mais. Outros apontam para uma profunda decepção: o peso do império, as intrigas palacianas, talvez, simplesmente cansado da luta. E seu sucessor, Antonino Pio, foi uma escolha sábia? Bem, isso já é uma questão de debate. Adriano o escolheu por seu caráter moderado e sua capacidade governamental. Um compromisso com a estabilidade após anos de tensões. Alguns historiadores veem isso como um sucesso, outros, nem tanto. Você pode formar sua própria opinião. Finalmente, o que podemos aprender com Adriano? Bem, olhe, sua história nos ensina que mesmo os imperadores mais poderosos são vulneráveis, que o peso da responsabilidade pode ser esmagador. Mas também nos mostra a importância da construção, tolerância e busca de paz, mesmo que seja efêmera. O que você acha? Espero que você tenha gostado de aprender sobre Adriano. Se você gostou, goste e se inscreva em histórias mais fascinantes na história. O que você achou da decisão de Adriano? Deixe em comentários. Prosodic Speak.